Com a segmentação de dados, você escolhe um segmento de dados da tabela para analisar e faz isso com 1 ou 2 cliques. Agora estudaremos a segmentação de dados, o que é e as suas opções. Ok, então vamos entender o que é uma segmentação de dados, habilitando uma na nossa tabela dinâmica. Então, clicando em qualquer local da minha tabela, após habilitar aqui com isto, clicando dentro, eu habilito as ferramentas da tabela dinâmica. Vindo aqui em opções, no item classificar e filtrar, nós temos aqui, inserir segmentação de dados. Você dá um clique e na sequência inserir. Aqui você tem os mesmos campos da sua tabela, onde você escolhe. No meu caso, eu vou escolher aqui fabricante, modelo e ano. Vou dar um OK. Então, aqui, esses são os elementos de segmentação. Tá ok? Então, para vocês verem como funciona, eu vou escolher aqui, por exemplo, Ford. Ao escolher Ford, então ele mostrou quais os modelos que existem e quais os anos. Tá? Essas cores mais claras são anos que não existem modelos Ford. Para usar os meus filtros segmentados. Então, olha só. Para cada elemento selecionado, para cada categoria selecionada para filtro, eu posso dar um clique. Então, por exemplo, Ford, a tabela sofre a ação do filtro, deixando somente os registros para Ford. Tá? A outra categoria aqui, ela vai se adequar àquele primeiro elemento. Então, aqui são os modelos de Ford e aqui são os anos para Ford também. E aqui essas cores mais claras, então, são anos que não pertencem ou que não têm um registro Ford. Tá ok? Nesse local aqui, eu limpo um filtro que eu tenho executado. Então, clicando, eu vejo a movimentação na minha tabela e ele visualiza tudo. Nesse local aqui, dentro do filtro, nessa posição, eu posso ampliar aqui a minha área de categoria para ter uma visualização melhor. E eu posso ainda clicar em um, vou clicar aqui em Fiat, e com o Ctrl pressionado no teclado, clicar em outro. Assim eu fico com duas categorias selecionadas, automaticamente modelo para as duas e ano para as duas. Limpando o filtro, eu posso ainda clicar numa outra categoria aqui, por exemplo, um ano. Ele automaticamente vai fazer tanto filtro aqui de fabricante, modelo. Tá? A mesma coisa, se eu pegar um modelo, ele mostra o fabricante e o ano que eu tenho registrado, fazendo também o filtro na tabela. Ter algumas opções, então, de segmentação de dados. Vamos lá. Primeiro aqui, clicando numa categoria, qualquer uma delas, dando o botão direito, eu tenho aqui algumas opções. Classificação, classificação dentro da categoria. Nós temos aqui conexões da tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica que eu estou usando. Temos também aqui trazer para frente e para trás em relação uma a outra categoria. E aqui a configuração de segmentação de dados, que abre esta janela, onde eu tenho aqui o nome, o cabeçalho, aparecendo aqui, e o tipo de classificação. E algumas outras características, indicar itens sem dados visualmente. Essas opções eu posso encontrar aqui também na barra de ferramentas, no item opções. Tá? Então aqui eu tenho configurações e segmentação de dados, conexão com a tabela dinâmica. Eu tenho ainda aqui o organizar, enviar para trás, para frente, largura e altura, em relação a botões e tamanho. E acrescentando aqui ainda um estilo que você pode usar diferenciando uma categoria da outra. Então, olha só, criando uma hierarquia até por cor. Então, essas são as opções da segmentação de dados. Para tirar essa segmentação que a gente incluiu aqui, você tem algumas maneiras. A maneira mais tradicional, clique Down Delete. A outra maneira, você dá um botão direito e coloca aqui, remover modelo. E você escolhe então qual você vai utilizar. Tá? Então, esse é o trabalho com segmentação de dados da minha tabela dinâmica.
O Excel então ganha muita importância no controle dos dados pela facilidade que ele proporciona quando nós usamos tabelas dinâmicas e dentro de tabelas dinâmicas a segmentação de dados.